Aleluia. Glória a Deus. Podem se sentar, queridos. Que noite preciosa. Não preciso nem dizer a honra que é estar aqui. Pode segurar ali. E eu sou lá de Porto Alegre, como o Johnny falou. Tenho 2 filhos, uma filhinha de 26 anos e um filho de 22. Eu sei que não parece. Eu também penso a mesma coisa quando eu me olho. Mas é uma alegria mesmo muito grande saber que Deus está se movendo de uma forma tremenda nesse lugar. Hoje nós temos 2 eventos acontecendo, um pequeno e um evento muito grande. O pequeno é um bate-bola aí de gaúcho com paulista, né? Internacional e Corinthians. Isso é pequeno, irmãos. É, bem pequeno. Por favor, peça aos corintianos que estão aqui, que sempre tem um infiltrado crente corintiano no meio do jogo, que dá uma puxadinha na tela para ver se saiu o gol. Então, se você fizer isso e ver um gol do seu time, não vibre, hoje, pelo menos. Poupe esse colorado aqui. Não? Mas tem um evento maior, aleluia, que é o evento dos filhos de Deus, que é o evento do reino, que é o evento da festa, que é o evento de quando o pai está em casa. Esse é o maior evento que tem. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, o meu desejo é que a semente que Deus vai depositar no seu coração hoje alcance a boa terra. Você é boa terra, amém? Glória a Deus. Diga, eu sou a boa terra. Aleluia. E essa semente vai produzir 100 por 1. Em nome de Jesus. Frutos de transformação, de mudança, de bênção. E nenhuma ave de rapina roubará a revelação e o rema que Deus tem preparado para você. Deus preparou para você. Amém? Queridos, o tema que eu quero conversar com vocês nessa noite, que se encontra lá em 1 João 4,19, é um texto muito pequeno, um versículo pequeno, mas ele tem um poder tão grande. E eu vejo que é exatamente isso que hoje nós estamos precisando e muito. Então diz assim, 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos ler juntos, queridos? Vamos lá, 1, 2, 3. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Muito bem, muito bem. Falar sobre amor é algo desafiador, mas eu entendo que é algo extremamente necessário, porque hoje a compreensão acerca de amor, ela está muito distorcida. Por várias vezes eu sei que muitos de vocês já ouviram aquela frase dizendo assim, não, importa é que haja amor. Havendo pecado, havendo erro, não, se tem amor, não interessa. Importa é que haja amor. Irmão, nós nunca vamos conseguir mudar e levar o errado a virar certo. O ser humano pode passar a noite inteira, uma pessoa pode passar a noite inteira tentando se convencer de que o errado é certo. Pela manhã ele vai se olhar no espelho e ele vai se deparar com um pecador tentando se iludir. E quando nós falamos acerca dessa condição do certo e do errado, é importantíssimo nós entendermos o que é o amor, porque aí nós vamos compreender o grau e o nível de santidade que Deus espera de nós. Então quando nós lemos, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, está dizendo que nós só podemos desfrutar do amor porque Ele abriu esse campo do amor. Eu costumo dizer, irmãos, que Deus não é amor, não é amoroso. Deus é amor. Assim como Deus não é fiel, Ele é a própria fidelidade. A Bíblia diz que todas as coisas existem e subsistem por meio dEle. Então, se eu disser que Deus é amoroso, é muito simples isso. Eu posso dizer que um irmão é amoroso. Mas Deus é amor, porque a essência do amor está nele. E só existe o amor porque Deus criou o amor. Se tirar Deus, não existe mais amor. Então nós só podemos amar porque Ele destinou isto para nós. Agora vamos avançar um pouquinho.
No livro de João, capítulo 13, versículo 1, diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Queridos, Deus não fica lá no céu imaginando ou esperando que você vai errar, ou talvez torcendo para que você não erre. Indiferente, eu não estou fazendo uma apologia aqui ao pecado, mas indiferente se você errar ou falhar, Deus não vai abrir mão de você. Ele vai continuar amando. A Bíblia diz que Ele amou o mundo, e amou o mundo até o fim. Amou o mundo, mas que mundo é esse? O mundo lá, onde foi o homem traiu a Deus. O mundo onde desdenhou o Filho de Deus. O mundo onde desprezou Jesus. E mesmo assim, no final, Ele é crucificado e ainda leva junto consigo um ladrão. Isso é amor, irmãos. Isso é amor. Sabe que quando eu li um versículo tão simples, e foi aí onde nasceu essa ministração no meu coração, foi um momento bem interessante. Eu estava lendo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal. Grave esse tal. Eu estava na sala da minha casa, no computador, e a minha esposa estava no sofá, com as merecidas perninhas para cima, né? Que olha, vou dizer, mulher trabalha pra caramba, né? E ela estava ali, e eu no computador, e tentando construir um estudo, e de repente Deus me dá João 3,16, eu penso, bom, isso aqui é lá da escola bíblica dominical, irmãos. Lá da escola bíblica dominical. Eu não gosto de falar de denominação, de nome de igreja, mas eu vou dar uma dica da igreja que eu fui criado. Começa com Bá e termina com Tista. E eu estava ali, João 3,16. E eu fui dar uma cavocada na língua grega, onde é que estava esse tal. E é interessante porque esse tal, na verdade, não existe uma palavra para se encaixar dentro dessas 3 letras. Não existe. A palavra mais aproximada da língua portuguesa seria indescritível. E aí eu estava no computador, quando eu olho para o sofá da minha esposa ali, perguntei assim, amor, qual é a sensação de gerar um filho? Aí ela deu uma risadinha assim, amor, nem queira saber, você é homem. Tu não aguenta nem uma agulha, só ia aguentar nascer um filho. Aí eu olhei para ela e disse assim, amor, qual é a sensação de gerar um filho? Daí ela viu que o negócio era sério. Ela disse para mim, amor, não tem como te descrever. Não tem como te dizer. Não tem como explicar isso para ti. É indescritível. A palavra de Deus diz, pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? E se essa, porventura, assim o fizesse, eu, todavia, jamais esquecerei de ti. A Bíblia faz um paralelo entre a questão de uma mãe, no tocante ao amor de Deus. Faz um paralelo, uma relação, que talvez seja uma das coisas mais aproximadas que nós tenhamos para descrever tamanho amor que é o amor de Deus. Talvez seja esse o mais próximo. E eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Primeiro, amor de Deus não é sentimento. Amor de Deus é entendimento. Para nós, meros mortais, nós construímos uma ideia de amor muito no campo do sentimento. É bacana quando você entra na língua grega, que o grego ele consegue descrever com mais clareza, dividindo em 4 palavras, né, dando uma construção de 4 substantivos dentro de um só, acerca do amor. Fala do storgeu. Storgeu é amor comum.
É o amor como da sua vocação, como do seu trabalho, onde você ama fazer o que você faz. Então você tem ali um amor comum. Mas também tem um amor filéu, que é um amor fraternal, é um amor de irmãos, amor família. Aí tem o amor eros, que é um amor físico. Eros vem da palavra, ou gerou a palavra erótico, é o amor de carne. Mas aí nós temos o ágape, que é o amor sacrificial. Dos 4 tipos de amor, entenda isso, dos 4 tipos de amor, 3 basicamente envolvem sentimento. Tanto estorguê, como filéu e como eros. Todos eles envolvem sentimentos. Mas o ágape é sacrifício. E não há sacrifício sem entendimento. Se você vai no Antigo Testamento, todo sacrifício que era feito tinha um propósito. Todo sacrifício que era feito tinha um sentido. Não eram feitos, não eram entregues, não eram realizados sacrifícios sem entendimento. O sacrifício não era feito por um sacerdote que acordava de manhã e dizia assim: ai, que vontade de sacrificar. Não, irmãos. O sacrifício era feito porque o sacerdote sabia a importância que era sacrificar, fosse em prol dos pecados, fosse em prol da restauração, da prosperidade, enfim. Mas havia entendimento. Você pega uma pessoa que não conhece a Deus, você pega uma pessoa que não conhece os princípios da palavra de Deus. Como você vai dizer para ela amar algo que ela não conhece? Como você vai dizer para ela, você tem que amar o Deus que eu sirvo? Você tem que amar o Deus a qual eu estou estudando, o Deus que eu conheço na Bíblia. Ele não vai conseguir destinar amor a Deus, porque não tem o entendimento. E aí que muitas vezes nós, filhos de Deus, erramos, porque nós queremos nos relacionar com Deus da mesma forma que nós nos relacionamos com as pessoas. Então nós achamos que se relacionar com Deus é apenas uma questão de emoção, de sentimento. Então nós ficamos permeando no campo do estorguê, no campo do filéu com Deus. E na verdade o que Deus espera de nós é que nós tenhamos entendimento acerca do que é o seu amor. Porque o momento em que nós passarmos a compreender o que realmente é o amor de Deus, você verá, irmão, que o nível do sentimento fica mais abaixo do da revelação. E essa revelação é que será o propulsor para que você conheça verdadeiramente quem é o Deus que você serve. Porque hoje, porque a Bíblia fala lá, tem aquela galeria das situações, né, a ilustração do final dos tempos, lá de Lucas 24, se não fala a memória, Mateus 24, que fala que no final o amor de muitos, de não poucos, esfriará. Mas que amor é esse? Aqui não está falando dos gentios e dos ímpios, aqui está falando dos filhos de Deus. O amor esfriará porque não há entendimento, não há compreensão. É impossível, irmãos, entenda isso. É impossível alguém que conhece verdadeiramente o que é o amor de Deus, que venha deixar ou se afastar dele. Hebreus 6 fala isso. É como se tivesse que crucificar novamente o Filho de Deus. A Bíblia fala também acerca da maior prova de amor. Qual é a maior prova de amor? A Bíblia diz que não tem maior prova de amor que dar a vida em favor dos seus filhos, é isso? Em favor de quem? Dos amigos. Por que dos amigos? Mas qual é o pai, qual é a mãe que não daria a vida em favor de um filho? Já vamos começar com a questão da gestação de uma mulher. Ela já está correndo risco de vida, irmãos. Nós, como igreja, oramos, glória a Deus, aleluia, as irmãs geram filhos, é uma bênção, mas a gente sabe que a mãe, naquele momento, ela também está colocando a sua vida em risco, em favor do nascimento de uma outra vida. Só que em momento algum ela questiona se vale a pena ela botar em risco a vida dela para gerar uma criança ao mundo. Ela não faz esse tipo de questionamento, porque o amor é muito maior.
Por isso que dar a vida em favor de um filho não seria tão complicado assim. Mas a Bíblia fala dar a vida em favor de seus amigos. E lá que eu tive uma experiência muito tremenda com Deus, porque ela sentou e pediu para mim: amor, eu não consigo mais amarrar os tênis. Eu disse: não tem problema, amor. Sentou ali e eu amarrei os tênis uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Chegou na 5ª ou na 6ª vez, o Espírito Santo falou comigo assim: é fácil fazer isso, né? Por alguém que você ama. Mas você faria isso por alguém que te traiu? Você faria isso por alguém que te desprezou? O amor não é meramente um sentimento. O amor precisa de provas. O amor não é apenas uma expressão falada ou dita. Mesmo entre casais, dizer assim: ah, eu te amo, meu amor, eu te amo, tal. As mulheres gostam disso, né? Está sempre perguntando, minha esposa está sempre perguntando, né? Ah, amor, você não diz que me ama, faz 2 dias que você não diz. Não, amor, não é isso. Você não prestou atenção. Bem assim, né, Johnny? Mas o amor precisa de provas. Não basta você dizer que ama. Não basta você dizer apenas: não, mas eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você tem que dar provas disso. Você tem que demonstrar por atitudes o nível, o grau de entrega desse amor. E muitas vezes é feito por meio de sacrifícios. Não basta você falar, você tem que provar. E Deus já fez isso por nós. Queridos, vamos parar para analisar a questão da criação. Deus cria o homem e a mulher, faz 2 seres com um relacionamento profundo com Ele, entrega um jardim que lhe daria toda a sustentabilidade, e de repente, este ser humano o trai com o seu arquirrival. Mesmo tendo tudo. Essa é a prova, irmãos, que o ter tudo não significa que uma pessoa está isenta de tomar a decisão errada. E aí foi tomada uma decisão errada, e olha o que acontece. Deus abriu mão de nós. Deus disse: não, chega, essa humanidade não tem mais jeito, vamos largar de mão. Como diz o gaúcho, larga de mão, deixa isso aí. Não, Deus estabelece, firma um plano, estabelece o seu plano, define o seu propósito para cada um de nós. E Ele ainda, certamente lá no céu, Ele deve ter dito assim: olha, o primeiro Adão pode ter falhado, mas eu o amo. E fazendo uma alegoria humana aqui, talvez alguns anjos pudessem dizer assim: mas Senhor, como é que vai amar esse cara e essa mulher aí? O cara não consegue nem segurar a barra, jogou para cima da mulher e ainda te traiu. E Deus diz: não, eu amo. E eu tenho certeza que o primeiro Adão pode ter fracassado, mas o segundo não vai fracassar. E o anjo pode ter dito assim: mas Senhor, quem vai ser o segundo Adão? E talvez os anjos todos tivessem feito um burburinho ali: será que vai ser eu? Que nem os discípulos: quem é que vai sentar à direita? Quem é que vai ficar contigo? E os anjos: não, será que eu que vou descer? Será que eu vou estar lá? Será que eu vou ajudar nessa restauração e tal? Até que chega um momento em que Deus diz assim: ó, chegou a hora. O segundo Adão vai. Ele não vai fracassar. Ele não vai fracassar. Ele vai fazer valer a palavra de Jeremias: com amor eterno eu te amei, com amor eterno eu te amei, com amor eterno eu te amei, e com bondade eu te atraí. Se o primeiro errou, eu não deixei de amá-lo, mas eu envio o segundo Adão, que é o meu primogênito, porque eu amo de tal maneira. A compreensão deles não vai alcançar o nível do meu amor. Eles não conseguirão mensurar o nível do meu amor. Mas eu vou destinar a eles deste amor e de experiências profundas, para que eles saibam que antes de qualquer nascimento, antes de qualquer história, eu os amei primeiro.
Gálatas 6,14 diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O amor, ele passou pelo processo da cruz. Irmãos, não tem como falar de amor sem falar de graça. Não tem como falar de amor sem o assunto graça. E eu sei que teologicamente graça é o favor e não merecido, né? Nós não éramos dignos disso, enfim. Mas a graça representa algo muito poderoso. E eu construí um outro conceito de graça. Graça é o amor de Deus em movimento. Graça é o amor de Deus em ação. A graça continua. A cada manhã as misericórdias são renovadas do Senhor, e a graça do Senhor vai te alcançando, e o amor de Deus vai te alcançando, e o amor de Deus vai cobrindo multidões de pecados. Como eu disse, eu não estou estimulando você ao erro, mas eu quero dizer, irmão, presta atenção, fica ligado aí, porque o Deus que te ama e que você serve está sempre disposto a perdoar. Está sempre disposto a perdoar. Ele não fica o tempo todo procurando falhas. Ele está disposto a perdoar. Ele está aguardando o momento para derramar ainda mais da sua graça sobre nós. Ninguém entenderá o peso da graça sem entender o nível do amor de Deus. Ninguém. Nós deveríamos nos perguntar: por que Jesus morreu por mim? Uma vez eu estava evangelizando um rapaz, e ele era viciado em cocaína, em drogas, tudo mais. E a vida dele era uma vida totalmente conturbada, totalmente complicada. E aí eu estava conversando com ele e disse assim: cara, você sabia que você está na iminência de morrer? Ele disse assim: para mim, morrer não muda nada. Aí eu disse para ele assim: tá, mas tu sabia que teve um cara que morreu por ti? Aí ele parou e disse assim: como assim? Teve um cara que morreu por ti. Teve um cara que não olhou a tua condição, não olhou o nível em que você estava de perdição, não olhou o nível de dependência química que você está, não olhou nada, não olhou a tua sujeira, não olhou os teus erros, as tuas imperfeições, não olhou as coisas ruins que você fez para outras pessoas, não olhou nada. Ele só olhou para a cruz, e lá na cruz estava o teu nome. E ele parou e ficou me olhando e disse: quem é esse cara? Esse cara é Jesus. Você já ouviu falar dele, né? Ah, não, Jesus sim, cara. Só que tu não conhece ele. E tu não sabe o que é amor, porque tu nunca foi amado. Um dos problemas da nossa geração é justamente essa. As pessoas estão buscando um sentimento em lugares onde nunca encontrarão, em coisas que nunca responderão, e em pessoas que nunca lhe darão. Quem entende o amor de Deus, compreende, sabe como equilibrar a sua vida para não viver as frustrações. Vamos falar sério, irmãos. Vamos falar entre nós aqui. As coisas que mais frustraram a tua vida não estão relacionadas com as questões que você mais confiou? E as que você mais confiou não foram aquelas que você mais destinou sentimentos profundos? Quando você entende o que é o amor de Deus, você vai continuar se frustrando. Só tem uma diferença: você não vai mais procurar algo que você encontrou. Você não vai mais atrás de algo que você já possui. Filipenses capítulo 2, versículo 5 e seguintes diz assim: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, substituindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus
coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Vamos entender aqui, irmãos. Vamos entender isso aqui. Isso aqui é muito importante. Olha o nível de vida que Jesus tinha. Olha onde Jesus estava. Nas regiões celestes, junto ao Pai. Estava lá. Soberano, como um filho, com autoridade e poder. E de repente ele vem, ele se esvazia de tudo o que ele tinha em favor de nós. Parece simples, né? Então eu vou contar outra coisa para vocês. Há não muito tempo atrás, eu fui síndico do meu condomínio. Então eu sei que tem gente que está olhando e pensando assim, que abacaxi que ele pegou. E é verdade. Um belo dia, naquele friozinho do Rio Grande do Sul, quem já foi no Rio Grande do Sul, no friozinho, sabe o que eu estou falando, né? Embora aqui eu sei que muitos paulistanos e outro pessoal de outros estados gosta de ir para lá no friozinho para ir a Gramado, né? E aí se enche de roupa, meu irmão, se encher de roupa andar em Gramado é uma maravilha. Quero ver viver na capital no frio lá, né? E era um dia de inverno, um dia frio. Chegamos da igreja, tomamos uma sopa, fomos deitar. E aí eu me cobri, fiquei embaixo das cobertas, aquela coisa maravilhosa. Quentinho. E aí aconteceu um fato que nunca aconteceu naquele dia. Aquele dia eu esqueci meu celular ligado do lado da cabeceira. De repente, toco o celular, eu olho a portaria do condomínio. Aí o porteiro, seu Daniel, a gente está com um problemão aqui, tem que ser resolvido agora. E o pessoal disse que o senhor tem que vir aqui. Cara, quando eu pensei, que eu olhei para fora, aquela garoinha, aquele frio, saí das cobertas junto da minha esposa para caminhar uns 800 metros até a portaria. Eu disse, cara, não leva mal, não vou ir não. Agora isso é muito simples. Agora pensa Jesus, irmãos. Estava lá no céu, junto do Pai, os louvores tocando, anjos que cantavam melhor que o Johnny lá, hein? É difícil, né, irmãos? É o céu, né? É o céu. Estavam lá cantando, toda a glória, tudo destinado para ele. De repente Deus diz assim, o Pai, filho, tu vai ter que descer. Tu vai ter que ir até a portaria. E resolver o maior problema da criação. Aí você vai dizer que não vale a pena servir a Ele. Você vai dizer que não vale a pena servir a Jesus. Aí você vai pensar que é difícil sair num dia de chuva para vir para uma igreja. Aí você vai dizer que é difícil você falar de Jesus para um vizinho. Aí você vai dizer que é complicado passar uma noite orando. Aí você vai dizer que é difícil você ficar 1 hora lendo a Bíblia. Aí você vai dizer que é quase impossível alguém fazer 40 dias de jejum. Ainda não temos o entendimento acerca do que é o amor de Deus. Ele não poupou, ele não pensou, ele simplesmente definiu: você vai. Ele poderia ter mandado milhares de anjos, ele poderia ter mandado Gabriel, poderia ter mandado tantos anjos. Não, ele mandou o que ele tinha de melhor, ele mandou o Filho. E ele mandou por amor a você, por amor à sua vida, por amor à sua família, por amor à tua descendência, por amor a nós que estávamos fadados ao inferno, ao pecado e às trevas. Sabe o que eu aprendo, irmãos, quando eu leio a Bíblia falando acerca de amor?
eu aprendo que parece que as pessoas que mais mergulharam no lodo do pecado compreendem mais o amor de Deus do que muitos que não experimentaram o que é uma vida de profundas e densas trevas. Por isso que a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Parece que o amor de Deus alcança mais rápido o mais vil pecador, porque é mais fácil a compreensão. É mais fácil, irmãos, quando alguém chega num momento da vida que não tem mais para onde ir, é certo que ele vai começar a parar para analisar o que é esse amor. Foi que nem um jovem chegou para mim esses dias: pastor, agora acabou tudo, cheguei no fundo do poço, não tem mais para onde ir. Eu disse: não, tem sim. Para onde, pastor? Não, só tem para subir. Você chegou no fundo do poço. Revista-se do amor de Deus e volta. E volta. Veja só o que a Bíblia fala em Romanos 8:35 e seguintes. Diz assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Repita comigo: eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. Agora olha só, olha o que ele segue dizendo aqui. Diz assim: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quem escreveu isso aqui? Paulo. Agora, por que Paulo escreveu isso? Vocês nunca pararam para analisar esse texto que está aqui refletindo o que era a vida dele? Era exatamente o que ele fazia. Alguns historiadores dizem que Paulo sentava nas arquibancadas das arenas, nos lugares mais nobres, e ali ele se regozijava. Esse era o termo, um dos termos que José usa. Ele se regozijava em ver as feras devorando as mulheres e as crianças. Se regozijava disso. A perseguição era o que ele fazia. A nudez, o que era a nudez? A nudez, eu nem posso falar aqui o que alguns historiadores diziam que faziam com os cristãos. Eles eram despidos na frente de toda aquela multidão na arena. Eles faziam barbárias com eles. A fome, eles não recebiam mais nenhum tipo de alimento, porque quanto mais fraco eles estivessem, menos reação eles teriam. Agora, por que Paulo falou isso, queridos? Paulo falou isso porque era tudo o que ele tinha visto. Então, quando ele contempla, quando ele entende, quando ele experimenta o amor de Deus, ele diz: não, eu experimentei agora o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, nem perseguição, nem nudez, nem perigo, nem fome, nem espada, nada vai tirar esse amor que eu conheci. Nada vai me roubar isso. O amor que ele fala aqui não era um amor teórico. Paulo está falando de um amor experimental. Algo que ele experimentou, não era teoria. Não era apenas uma ministração, não era um livreto, não era um folheto, não. Era a experiência de vida que ele tinha. Agora pare e pensa outra coisa. Olha só, lá em Atos 22, você não precisa abrir, mas vamos citar aqui, Atos 22. Chega um momento em que o povo está perseguindo Paulo, querendo matar Paulo. E todos eles diziam: olha, pode dar chibatadas, pode torturá-lo, depois matem ele.
Até que chega um soldado e Paulo só sussurra no ouvido dele: olha, eu sou um cidadão romano. E o soldado vai lá para o capitão e diz: senhor capitão, a gente está com um problema. Para o comandante: a gente está com um problema, o cara é um cidadão romano. E eles foram saindo um por um. Mas o detalhe nessa história é que antes disso, se você for lá, por exemplo, no capítulo 16, onde é o clássico da conversão do carcereiro e da sua família, Paulo foi torturado e jogado na prisão. A pergunta é: por que ele não falou antes? Por que ele não falou antes? Ele não falou antes, irmãos, porque quando ele experimenta o peso do amor de Deus sobre a sua vida, ele passa a viver um nível de entrega a Deus, onde a sua vida é considerada a nada diante da sublimidade da vida e do amor de Deus. Para nós é difícil, principalmente nós ocidentais, é difícil entender isso, porque o peso da nossa vida, o egoísmo, o egocentrismo que nós vivemos, olha muito para nós, eu olho muito para mim mesmo, e eu esqueço, eu não paro para analisar, eu não dedico um tempo pelo menos para entrar numa nova dimensão, uma compreensão do que é o amor de Deus. Mas eles entenderam isso, e quando eles entenderam, eles se tornaram mártires. Como é que um homem como Estevão ia aceitar ser apedrejado se ele tinha a oportunidade de negar a Cristo? Ele teve a oportunidade de negar a Cristo, ele teve a oportunidade de dizer: tá bom, chega, para por aqui. Se é para mim morrer, se é que eu vou morrer, paramos, deixa aqui, fica tudo certo. Não. A Bíblia diz que para cada pedrada, o portal da glória de Deus ia se abrindo cada vez mais. Parece rude o que eu vou falar, mas será que nós hoje estamos dispostos, como igreja do Senhor, a morrer em favor dele, a morrer em favor de Deus, de Cristo, do Evangelho? Esses tempos eu recebi um missionário lá, e ele estava contando uma história que relembrando uma história de missionários na Rússia, onde pegaram os cristãos num frio, no meio da neve, despiram eles, colocaram em fileira, e colocaram todos os soldados municiados, prontos para atirar naqueles homens. E o comandante disse: olha, eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Quem quiser negar a esse Jesus que vocês estão falando aí, não vai morrer. E nisso um lá no meio negou. E saiu. Mais alguém? Ninguém. Mais alguém? Ninguém. E nisso ouve-se o barulho de um armamento caindo no chão. E um soldado dizendo: eu vou no lugar desse cara. E o comandante: você está maluco? Eu vou no lugar desse cara. Porque se eles estão morrendo por esse tal de Jesus que eles estão falando, é porque realmente esse cara é o Salvador do mundo. O quanto nós estamos dispostos a morrer por aquilo que acreditamos? O quanto estamos dispostos a morrer por isso? Quanto estamos dispostos realmente? Não é um mero sentimento, irmãos. Não é. Tanto não é um sentimento que Jesus poderia ter recuado, ele não recuou. Nem mesmo com Pedro, olha a história de Pedro. O momento em que Jesus mais precisava, momento de agonia. A Bíblia fala que a alma dele estava profundamente angustiada. Há momentos em que ele precisava. E ninguém estava com ele.
E o mais interessante ainda foi os momentos em que Pedro, principalmente, dizia: não, eu estou contigo, não vou arregar, estou contigo. Parecia a propaganda que tinha antigamente de um carro, né? Tamo junto. Mestre, estou contigo, tamo junto. Tamo junto. E Jesus ainda alertava ele: Pedro, tu não sabe o que está falando. Capaz, Jesus, estou contigo até o final. E aí o que acontece? Aquele momento marcante do olhar de Jesus, onde Pedro nega ele. E é uma viela estreita assim, e dá certinho, né? É aquele negócio no tempo certo. Eu digo que Pedro estava na hora certa, no lugar certo, porque bateu o olho em Jesus. E ali ele desmoronou. Só que a Bíblia fala, lá em Marcos 16, 6 e 7, diz assim: ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis quando Jesus se manifesta para eles. Buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressurgiu, não está aqui. Eis o lugar onde puseram, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Isso era recado de Jesus. Isso era recado de Jesus. Então imagina, o cara que disse que ia estar com ele até o final, o cara que disse que não negaria ele por nada, o cara que estava mandando fogo na cabeça de Jesus, dizendo: que bobagem é essa que tu vai morrer, Jesus? Esse mesmo cara corre, crucificação para um lado, ele vai para outro. E aí quando Jesus ressuscita e chama os seus discípulos para se reunirem, Jesus reforça, diz assim: ó, vão e deem o recado. Digam que eu estarei esperando todos eles e a Pedro. Como querendo dizer assim, ó, Pedro não pode faltar. Mas era vingança? Era vingança. Estava pensando: não, traz Pedro aí que agora vou mandar descer fogo do céu, já que eu não consumi o samaritano, vai consumir a cabecinha dele. Não, irmãos, isso é amor. Isso é amor. Queridos, por muito menos do que isso, a gente despreza as pessoas, ignora as pessoas. Por muito menos do que isso, basta uma palavra errada, a gente não aceita. A gente se dá o luxo de trabalhar com amor e perdão como se fossem coisas distintas. E dizendo: não, eu amo a Deus, mas o perdão tem que avaliar, porque não é bem assim. A gente diz que ama a Deus, mas a gente transforma o perdão em razão. Então a minha razão me diz que eu não estou errado, mas é verdade que você não está errado. E até Deus lá do céu está dizendo para você: filho amado, você não está errado. Mas isso não muda nada. Isso não muda nada. E se você errasse com Ele mesmo, se você falhasse com o próprio Jesus, Ele mesmo diria: olha, se eu falhasse com Ele, Ele diria: ó, traz, chama lá, chama o ministério, chama os teus colegas, chama os pastores, mas não esquece o Daniel. Não esquece o Daniel. Nesse momento aqui, irmão, se nós fôssemos, né, o líder Jesus aqui, por vários momentos eu me questiono e eu faço essas viagens assim. Eu fico imaginando: se eu fosse Deus, pô, se eu fosse Deus ali, aquele cara é muito xarope. Eu ia mandar ele para o Afeganistão pregar, que ele é tão querido e fala tanto de Jesus. Vai falar de Jesus lá. Talvez se nós fosse Jesus nesse momento, você ia dizer assim: mas Pedro não vai assumir o ministério nunca mais. O cara que me negou, eu vou botar o cara a falar de mim, falar da minha história, falar do que o Pai, da missão que o Pai me deu, eu vou dar para esse cara que me negou 3 vezes agora, pouco, o momento que eu mais precisava. Jesus tem o poder
Presta atenção aqui, irmão. Jesus tem o poder de fazer com que as áreas mais falhas da nossa vida, as mais débeis da nossa vida, quando são passadas pelo arrependimento, se tornam as nossas ferramentas de transformação. Eu falava com um casal antes de vir para cá. Estavam dispostos a se separar. Dispostos a se separar. Ele não perdoa ela de jeito nenhum. Ela estava que nem siri na lata. E aí, eu disse para eles assim: irmãos, olha só. Veja só que coisa bacana ouvir vocês. Eles pararam assim: bacana ouvir a gente? Bacana. Que joia ouvir vocês agora. Primeiro, que eu nunca vi vocês tão sinceros e tão francos na minha frente como estão agora. Pois é, pastor, agora o senhor vai saber como a gente é. E nós não seremos mais honrados, não seremos mais líderes, não vamos mais crescer no ministério. Quem disse isso, irmãos? Agora que eu estou conhecendo vocês. Mas o fantástico de tudo, sabe o que é, irmãos? É que vocês têm agora a oportunidade de mudar isso e serem usados nessa área que está tão necessitada na igreja, que é a área de restauração de casais. Um olhou para o outro e disse assim: Deus vai dizer, mas é verdade. Aí o homem já falou: pô, Deus me deu uma palavra profética uma vez, pastor, que eu ia restaurar casais. É verdade. Mas então, irmãos, o problema, irmãos, é que nós, por não ter entendimento do amor de Deus e tratarmos o amor de Deus como um mero sentimento, nós também achamos que Deus vai tratar-nos da forma que nós tratamos os outros. Esse que é o problema. Enquanto ficar no nosso entendimento de que o amor de Deus é um mero sentimento, nós vamos viver uma vida de culpa. Os grilhões vão prender as nossas vidas. Nós precisamos mudar a nossa compreensão acerca do que é o amor de Deus. O amor de Deus não representa um Deus que passa o tempo todo esperando teus erros. Não, o amor de Deus representa um Deus que está a todo tempo disposto e rico em perdoar, recebendo arrependimento e lançando no mar do esquecimento. Deus não é como nós. Quando a Bíblia fala que nós fomos criados conforme a imagem e semelhança, essa palavra conforme é como a conforma. Nós temos a forma de Deus, mas nós não somos iguais a Deus. Esse é o grande equívoco, isso é o que geram muitas e muitas teorias erradas, muitas heresias, muitas religiões. O próprio paganismo é isso, tentando levar o ser humano a ser igual a Deus, e o ser humano não é igual a Deus. Nós somos criatura dele. Então nós temos a forma de Deus, nós temos o formato de Deus. O que nós precisamos então é entender o que esse Deus tão grandioso, como ele se movimenta no seu infinito amor. De que forma ele se movimenta no seu infinito amor. Compreender essa profundeza. Por isso que tem experiências que nós passamos na vida e não entendemos, que são por meio delas que nós vamos entendendo que um pouco mais do que é a misericórdia de Deus. Aquele que mais libera misericórdia, mais recebe misericórdia. Tinha um homem, alguns certamente já leram a história dele, né? John Newton. John Newton, em inglês, militar, deixou a posição militar para começar a negociar escravos negros. Então ele atravessava o oceano, comprava os escravos, trazia os escravos de lá, chegava, né, atracava ali em Londres, na Inglaterra, e ali ele negociava. Até que um dia, numa dessas viagens,
o navio deles foi atacado por uma forte tempestade, muito grande, muito grande. E um dos marinheiros chefes que ajudava ele a comandar o navio caiu no mar e se perdeu, e ele ficou sozinho. E aquele navio varrido pelas ondas, e nos porões do navio se ouvia apenas um sussurro. Segura aí. Só ouvia um sussurro assim, ó. Eram os negros no porão do navio. E naquele momento, aquele som que vinha dos porões tocou a alma daquele homem. E John Newton, então, conheceu a graça de Deus naquele momento, porque ele começou, sem saber, começou a orar e pedir para Deus que Deus o salvasse. Se ele fosse salvo, ele salvaria muitas vidas. E ali ele conheceu a graça de Deus. Quando ele chega em Londres, ele se converte, se torna um pastor anglicano e transforma aquele balbuciar dos escravos numa das canções mais conhecidas no mundo, que é Amazon Grace, que traduzida diz: maravilhosa graça, quão doce o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora me encontrei. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Todas as vezes que eu começo a me tornar mesquinho, irmãos, você diz assim: pode um pastor ficar mesquinho? Não sei aqui, mas no Rio Grande do Sul, pode também. Todas as vezes que eu começo a ficar mesquinho, eu olho para a cruz e vejo de onde eu saí. Eu digo: Deus, não pode isso. Teu amor é maior do que isso. Teu amor é maior do que essas situações. Sabe, queridos, no início do ministério, isso há 20 anos atrás, no início do meu ministério, eu era um cara muito radical. Muito radical. Eu achava que as coisas tinham que ser exatamente como eu queria. E isso ainda ajustado em Bíblia, viu? Que não é difícil de fazer. E as coisas que eu mais exigi foram as que eu mais padeci. Até que um dia, de tanto lutar, eu cheguei e disse: Senhor, eu cansei. O Espírito Santo falou comigo na vidraça do apartamento que nós morávamos de manhã. Falou, disse assim: tu está cansado, né? Eu disse: eu estou cansado desses membros chatos, esses caras que não tem jeito. Não. Chega. Eu vou vender gado, eu disse. Aí o Espírito Santo disse: bom, então agora eu posso começar a trabalhar contigo. Porque a questão não está neles, a questão está em ti. No momento que tu entendeu o que é amor, no momento que entrar no teu entendimento que é o amor de Deus, tu não vai ficar vivendo no filéu com os irmãos. Tu não vai ficar só com o estorguê dando tapinha nas costas e dizendo que o ama.
Tu não vai ficar só cantando como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E junto lado a lado. Não sei se vai muito longe, né? E aí Deus começou a ministrar acerca do amor. E não muito tempo depois aconteceu essa situação. Onde minha esposa fala aquilo e eu penso, eu preciso entender o que é o amor de Deus. Queridos, eu sei que muitos de nós aqui nessa noite poderíamos dizer e citar talvez um monte de coisas que tenhamos errado, falhado. Algumas graves, outras nem tanto, mas a gravidade não é você que tem que avaliar. Não é sua competência isso. Talvez você possa avaliar a consequência, isso sim. Mas por favor, faça isso antes de tomar a decisão. Mas talvez tenham tantas coisas que você possa olhar para você e dizer assim, poxa, eu sou errado, eu estou falhando, eu sou falho, eu não consigo, eu vou, o que que eu... Não, jamais você isso, jamais vou servir a Deus dessa forma, jamais você isso, jamais você aquilo, irmão. Primeira coisa, Deus não está buscando funcionários. Deus procura filhos. E filhos nós amamos incondicionalmente. Filho é filho, irmão. Filho é filho. Eu lembro em época de escola que um coleguinha do meu filho bateu nele. Eu fiquei furioso. Eu queria ir lá naquela escola lá. E de repente veio uma voz do além e disse, não faz isso. Mas o amor de Deus é muito maior se nós que sabemos dar boas dádivas a nossos filhos. Quem dirá o Pai Celeste? Isso é amor. Então eu quero dizer primeiro para você, antes de fazer qualquer tipo de apelo, eu quero falar para você que indiferente da condição que você está hoje, nesse exato momento, Deus te ama. E não é filéu, não é eros, não é estorguê. Deus te ama de forma de entrega sacrificial. Deus diz, olha, só tem um amor que eu destino para você, que é o amor ágape. Com amor eterno eu te amei, com bondade eu te escolhi. Se coloque em pé. Feche seus olhos. Talvez você pensava em uma revelação muito profunda. E hoje a gente tramitou de uma forma tão simples. Mas um tema tão tremendo e tão necessário, que é o amor. Feche teus olhos. Sabe, nós vivemos dias tão difíceis, mas é tão triste muitas vezes você ver filhos de Deus apoiando a própria violência, filhos de Deus que acham que é certo mesmo, se o camarada roubou, matou, tem que matar mesmo. Queridos, o amor de Deus atinge até o mais vil pecador. Uma vez eu fiquei tão revoltado com uma notícia que saiu lá no Rio Grande do Sul, de uma mãe que matou seu filho. Tão revoltado, tão revoltado. E eu disse isso, eu disse, cara, essa mulher aí não merecia viver. E na hora o Espírito Santo falou comigo assim, mas tu esquece que ela também tem pai e mãe? Tu esquece que existem pessoas que a amam? Bom, se tu não lembrou disso, como é que tu vai lembrar que o pai ama ela? Mesmo ela sendo uma assassina.
é difícil para nós. Porque o senso de juízo da nossa natureza caída é muito forte isso em nós. De julgarmos as pessoas. Sabe que Jesus espera o que de nós? Que nós, no lugar dele, condenássemos a Pedro e impedíssemos que ele se tornasse um dos maiores marcos da história bíblica. Naquele momento poderia encerrar a trajetória de Pedro. A história de Pedro poderia morrer junto com o momento da morte de Jesus. Mas não. Vai e chama Pedro. Não esquece. Talvez Deus esteja falando o teu nome agora. Chama o Marcos. Chama o Davi. Chama a Marta. Chama o Jonathan. Chama a Stephanie. Chama a Joane. A Cíntia. A Cibele. Chama o Eduardo. O Maurício. Chama o Francis. Chama o Otávio. Chama ele. Ele tem que estar aqui. Ele tem que estar aqui. Ele tem que estar aqui e provar do meu amor e ver que o meu amor não está condicionado aos seus erros, às suas negações, às suas traições. O meu amor é muito maior do que isso. O meu amor encobre multidão de pecados. Renda-se à presença do Senhor nesse momento. Renda-se, renda-se, renda-se. Renda-se à presença dele. Renda-se. É um momento de arrependimento. É um momento de conserto. É um momento de você chegar diante do Pai Celeste e dizer: Pai, pequei perante o céu. E eu quero, assim que puder, consertar com o Pai terreno. Eu quero me arrepender. Eu quero provar deste amor. É tão triste saber que tem pessoas que têm uma trajetória cristã de muito tempo e ainda não experimentaram a profundeza do amor de Deus. Não experimentaram a grandeza desse amor. Não entenderam, não compreenderam ainda o que é o de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, não tem como explicar, mas Ele nos amou. Ele nos amou primeiro, Ele deu o que tinha de melhor por mim e por você.